Oi pessoal, tudo bem? Eu quero agradecer aqui publicamente ao trabalho que o André Moré vem executando. De verdade assim, vem transformando profundamente todas as palestras, todos os conteúdos, tudo que está sendo feito. E o mais interessante, o mapa cabalístico. Em particular, esse trabalho foi muito, mas muito transformador na minha vida, porque me deu uma clareza dos pontos, dos obstáculos, até situações que surgem, né, na nossa vida que a gente não sabe, às vezes, o motivo, o porquê. Então, assim, foi muito, muito importante, tá? E eu recomendo, inclusive, para você que quer ter uma clareza maior das situações, de perceber quais são as influências, não como algo determinístico, mas como uma fonte de informações relevantes para você transformar, ter atenção, observar e retificar aquilo que precisa ser retificado, né? Então, eu agradeço de coração a você, André, todo o seu trabalho, tudo que vem sendo feito, todos os vídeos e principalmente esse mapa que para mim está sendo um deleite para a alma. É algo que, assim, tem detalhes, coisas que são desgostosas, digamos assim, né? Às vezes a sombra não quer olhar para aquilo, mas é muito bom porque a clareza e a luz traz a transformação que a gente precisa para o momento que a gente está vivendo e muitas vezes antecipa coisas que a gente pode se guarnecer, pode se prevenir. É isso aí, agradeço mais uma vez, shalom a todos, um abraço. Nessa introdução, Ari explica o pecado de Adão e as almas de Caim e Abel sobre aspectos das Sefirotes. Saiba que Zerampim, né, uma mini réplica das 10 Sefirotes, tem 3 morrinhos, que são Rorimar, Biná e, entre elas, né, o terceiro chamado de Daat, uma síntese de Hassadim e Gevurot dos dois lados. Zerampim, que são as 6 Sefirotes, vai ter uma hora que esse Zerampim, não é, ele assume um papel de uma mini Sefirote, não é? Então, ele vai ter uma hora aqui que a gente já explicou para vocês. Deixa eu só abrir aqui uma nova Zorra. Vamos ver aqui como que isso funciona. Então, ó, como vai funcionar, não é? Nós vamos ter 5 níveis de alma, então vai chegar uma hora que Zerampim aqui, olha, ele se torna uma só Sefirote. Isso, muitas vezes, né? Às vezes ele é dividido de novo, mas ele se torna uma só Sefirote, e essa Sefirote, ela é exatamente uma mini árvore sefirosca, como está dizendo lá, e é que está explicando o conceito de Adão e Rava, e etc., Caim e Abel. Então, nesse momento aqui, essa Sefirote se torna uma só Sefirote, não é chamada de Zerampim, ou Tiferet. Então, ela toma só uma forma de, como se ela mesma fosse ela toda Tiferet, tá vendo? Então, isso significa, então, que essa árvore aqui, ó, é uma mini árvore quando
sobre esse aspecto, ela se torna Tiferet, né? E aí, assim, a gente pode ter uma ideia do que está sendo falado lá. É assim que funciona. Muito bem. Ó, então, aqui, ó, a árvore, tá vendo? Ela se tornou uma numa sefirá chamada Tiferet. Todas elas agora assumiram esse aspecto, não é, de ser uma só aqui dentro de Tiferet, tá vendo? E agora essas seis sefirot se tornam uma só. Muito bem. Às vezes pode ser contada individualmente, mas essa aqui é chamado de Zerampim, né? Então, a gente sabendo disso agora, a gente pode avançar e pode também, né, entender melhor aqui o que o Zohar está falando. Zerampim que nós falamos de ZA, tá vendo? ZA é igual a Zerampim. Olha lá, Zerampim. Muito bem. Então, tem horas, né, essa Sefirot, ela assume o papel, ó, esses seis Sefirotes de Zerampim. Aqui, ó, tá aqui, ó. Todas elas estão aqui, aí elas vão se tornar uma árvore só. Tem momentos que não, tem momentos que você vai contar as Sefirotes individualmente, dentro de cada Sefirote vai ter uma Sefirá. Muito bem. Vamos então aqui. Então, saiba que Zerampim, uma mini réplica das 10 Sefirotes, tem três morrinhos, né, que são Rorimá, Biná e, entre elas, o terceiro, que é Daat. E vai ser uma síntese de Hassadim e Gevurot dos dois lados. O que está acontecendo aqui agora? Olha, aqui dentro vão ter três Sefirotes, e essas três Sefirotes, olha, vão ser chamadas, ó, de Biná, Rorimá e Hassadim, né? Hassadim, perdão, e Daat, e essas três, né? Essas três sefirotes, elas vão ter então uma nova configuração aqui, ó. Elas vão receber tanto luz de Hassadim como luz de Gevurot, e vão receber aonde? Em Daat. Daat é uma sefirá invisível, que é ativada por essas duas sefirotes. Então, ela recebe luz de Gevurot e recebe nesse aqui dentro, tá, gente? Aqui dentro. Ela recebe luz de Gevurot e recebe luz de Hassadim. Então, essas duas luzes que recebe vai entrar aqui em Daat. Isso é tudo espiritual, tudo no nível, não é, do entendimento da questão do que é essa Torá e de como ela funciona. E o Daat, ele é uma sefirá invisível, tá aqui, ó, Daat. Então, essas duas luzes descem, ó, Hassadim e ó, Gevurá, e se unificam aqui, tá vendo? Elas se unificam. Isso, essas três sefirot estão aqui no nível, não é? Aqui, ó, no nível de Zerampim, tá vendo? Aqui nesse nível. Não podemos esquecer disso, porque senão podemos confundir com o nível de cima aqui, mas não é, é outro nível. É uma mini árvore sefirótica. Muito bem. Essa síntese nesse juntamento vai aqui dos dois lados, né? Chama de arte uma síntese de Hassadim e Evolution dos dois lados. A Sefirá da arte não aparece na estrutura original da árvore, como eu mostrei ali para vocês. Ela aparece dividida devido às ações da virtude dos seres inferiores. Ela só aparece devido a essas ações. Quando eles unem as duas extremidades, Hesed e Gevurah, que é o que nós acabamos de ver, não é? Então, Hesed, veja, então, ó, quando eles unem as duas extremidades, Hesed e Gevurah, essas ações geram harmonia, paz no mundo, estabelece a Sefirá de Daat, conhecimento espiritual e iluminação. Essas novas sefirotes, né, que vão ser acessadas, já não são Rorimá e Biná, são as daqui de baixo, ó, Daat e Gevurah, cada uma de um lado, né? Seguindo o fluxo para baixo aqui de Rorimá, ó, então
Aqui agora eu tenho Rorimá, Biná, Daat, e aí eu tenho exatamente Hesed e Biná. Gevurá, Gevurá, tá bom? Então é isso, Rorimá, Biná, Daat, que de dentro de Zerampim, Hesed e Gevurá. Veja, todas essas 6 sefirotes aqui, nesse momento, se tornaram uma única sefirote, uma única árvore sefirótica, que está toda dentro desse sistema aqui das 6 sefirotes. Muito bem, agora a gente pode seguir. E quando Adão pecou, ele fez com que o Moa de Daat descesse para entre os 2 ombros de Zerampim, na terça parte superior de Tiferet. Então, veja, quando ele pecou, o Daat, o entendimento, ele baixou entre os 2 ombros de Zerampim, na terça parte superior de Tiferet, até que chega até o tórax. E lá se separa as raçadins dos ombros direito e da Gevurot do ombro esquerdo. Essa separação causou conflitos e contendas. É sabido que Caim e Abel nasceram depois que Adão pecou. E este Caim é das Gevurotes, das Gevurás, que estão no ombro esquerdo. Depois dessa descida mencionada, e ali não tem tanto brilho como ocorria em sua existência lá em cima, no nível de Moa, propriamente dito. E isso é um déficit, existe um déficit aí. Um segundo déficit é que se Daat estivesse lá em cima, no local da cabeça, ele seria extremamente externa, seria a externa à alma, ele seria externa à alma, do osso e da carne da própria cabeça. Ele não seria, né, ele seria externo. Lembrando que aqui a gente está falando de sistemas espirituais. Pois é sabido que não existe alma que não tem em si o interno e externo, que é a sua vestimenta. E se vê o interno que vem das Gevurotes do Moa de Daat, né? Então, teria sido relacionado com o seu aspecto externo, que é o osso e a carne da cabeça do lado esquerdo, ou seja, do lado de Biná. Mas como Moa de Daat, né? Como o cérebro de Daat, os morrins de Daat, desceu para o nível inferior, o que aconteceu é que a internalidade da alma da raiz de Caim ficou sendo do Moa, ou seja, do cérebro, da Gevurot, ou seja, do lado da Gevurá, e que está em Daat. E a externalidade é do ombro esquerdo, sendo os 2 não se relacionam um com o outro. Mas é por isso que tem um déficit do aspecto da internalidade, pois não há tanta luz como se estivesse em cima. Isso quando é da forma de Zerampim ali, no seu lugar. Na cabeça há um segundo déficit, no aspecto de sua externalidade, que vem de um lugar abaixo do ombro, que não é o seu local superior, que lhe era de direito. O crânio, em aramaico, a gente fala Gálgata, né, que está Gúgota, mas é Gálgata. Sabe que mesmo que nesse mundo o homem não tenha o poder de corrigir esses déficits, mesmo com os seus bons atos, ainda assim, se o homem se aperfeiçoar e melhorar suas ações nesse mundo, ele tem o direito e ele tem o mérito de, no futuro, nos dias do Mashiach, seja um breve nosso tempo, corrigir essas máculas. Não adianta que a pessoa não vai conseguir consertar esses mundos até que venha a era messiânica, né? Que é uma era onde todas as pessoas vão ter uma consciência da divindade, não é? E então é isso. E se a correção for feita, o Da'at subirá para o seu lugar na cabeça, assim se a iluminação, assim iluminarão as internalidades da alma mencionadas, como eram no início da sua existência, acima da cabeça. E também as externalidades serão de um lugar superior, que lhe é de direito, que é o crânio, né, que é chamado de Gálgata. E sabe que eu tenho dúvidas sobre o assunto das externalidades, né, que tratamos agora, em que o que vem do ombro esquerdo, eu não lembro se o meu mestre de abençoada memória me disse
e elas também permanecerão nos dias do Messias, junto com a finalidade da alma mencionada. Já que agora, nesse mundo, eles estão unidos, ou se é o oposto. Saiba também que de mesmo modo que a Daate desceu para o meio dos ombros, como o pecado de Adão, o aspecto do particúpio de Leia desceu e ficou nas costas do Daate de Zerampim, pois lá era o seu lugar de início. E agora, depois do pecado de Adão, também ela desceu para um nível inferior, atrás do ombro, como é sabido, pois lá sai da Malhut de Ima, que fica no morro de Daate de Zerampim, que é revestido dentro de Esode, não é? Esode de Ima, como é sabido. Então, aqui a gente foi mais fundo, né? Então, se a gente pega aqui, esse Daate que desceu aqui no nosso slide, Daate, aqui a gente não está falando do Daate que geralmente, né, ele fica aqui, tá vendo? A gente não está falando desse Daate original, a gente está falando de um Daate que veio para o nível inferior, né? Não é esse Daate aqui para a gente não confundir, tá vendo? É, é a mesma coisa, não é, né? Porque são níveis mais baixos da mesma informação, veja. Então, não é esse Daate aqui que é ativado, é um Daate dentro dessa árvore aqui. Muito bem. E aí o texto explica que aqui está se falando o quê? De questões ligadas a crânio, não é? A gente tem um esquema aqui no Zorra sobre isso, olha, para a gente relembrar, para não confundir, tá vendo? Porque senão a gente acaba confundindo as linguagens da Torá. Veja, olha, crânio, tá vendo aqui, ó, a gente tem aqui o nosso esquema, ó, crânio, não é, ó, roche, cabeça. Dentro aqui desse crânio, a gente vai ter o quê? A gente tem exatamente toda a estrutura, não é, que está dentro do ser humano. Por que é descrito como se fosse a estrutura do ser humano? Porque é dentro do ser humano que está, não é? É ali dentro que está, ó, aqui a caveirinha, aqui, que bonito, olha. Né? Tem pessoas que têm medo de caveira, né? Mas todo mundo anda com a caveirinha dentro, não é isso? Você está aí, ó, coberta de ossos, mas você tem um crânio dentro de você, tá vendo? Tem gente que se assusta, né? Tem logo medo, né? Olha só, então aqui no crânio, tá vendo? A gente tem essa parte, esse crânio aqui agora, quando a pessoa está viva, ó, aqui, a gente tem esse crânio aqui também, né? A gente tem um crânio melhor, vamos botar esse aqui, ó. Esse aqui é em 3D, ó. Olha só. Então, esse crânio aqui é chamado aqui de cabeça, né? A gente viu lá como se chama, gálgata, né? E a gente veja só, houve ali um trato entre Jacó e Labã, né? Ó, a palavra gálgata, tá vendo? Ragal. Então, ó, o início, ó, vamos botar aqui, ó, crânio em hebraico, ó, para a gente ver aqui, ó, estamos ensinando vocês como se faz e como, ó, tá vendo? O crânio é Gálgata, eles botaram aqui, ó, Gólgota, né? Então, ou Gugolete, como eles botaram aqui, ó, mas pode ser Gólgota, tá vendo? É como, vamos pegar essas duas partes aqui iniciais, ó, tem um vav aqui, e vamos comparar aqui com o nosso texto, ó. Tá vendo aqui, ó, o início da palavra Gálgata, tá vendo? Isso acontece, a gente sabe que às vezes é tirado, tá vendo? Um vav. Olha o que, que a gente está vendo aqui. Isso não tem nada a ver com um monte aqui no nosso mundo, ó. A gente está falando desse sistema, ó, como que se chama? Gálgata, né? Que também está ligado à palavra Gilgul, né? Ó, vamos ver aqui na nossa, vamos pedir aqui para nossa, ó, círculo, né? Círculo, que é roda, né? Círculo em hebraico. Olha só como é que vai sair. A gente vai descobrindo todas essas ligações. Olha, ah lá. Não, não é isso, né? Mas tem aqui ainda a palavra, ó, cite, termo, guio, gu, em hebraico. Vamos lá, que é círculo também, que é a rotação das almas, né? Então, aqui, tá aqui, achamos, ó, tá vendo? Gigu,
né? Ó, como é que se escreve. Vai ter gematria aqui, 72, 30 mais 30, 6, 3 mais 6, 72, que é a mesma quantidade de anjos e que é a palavra Hesed, tá vendo? Então, olha que legal. Então, a gente tem aqui, ó, veja, crânio, Gigu é por quê? Aqui dentro desse crânio existe um cérebro divino, né? Esse cérebro divino, olha que legal, é uma metáfora, tá? É uma metáfora sobre tudo que vai acontecer nesse mundo. O que que significa isso? Tudo que vai se acontecer aqui não tem como acontecer errado. E, apesar da gente poder ver tudo como errado, tá, tem maior violência, etc. Não, ó, aqui o cérebro, ele está dentro, ó, o divino, ele pensa tudo, tá vendo? Ele que envia tudo, mas isso é uma metáfora. É lógico que o Eterno não tem cérebro, é só uma metáfora da nossa construção espiritual, tá vendo? O cérebro está aqui, ó. E daqui o eterno, quem é que alimenta o cérebro? Assim como nós recebemos a alimentação do nosso cérebro, nesse nível aqui, quem alimenta tudo é o Borê. Ele pensa, não é? Porque ele recebeu lá de cima, e aí vai ter o segundo nível aqui, que é aqui é Rosh, Keter, aqui vai ter Enai, que é olhos, tá vendo? É tudo são metáforas. Em Rorimá, aqui em Binar, né? A gente vai ter uma divisão aqui da menina dos olhos, pupilas, né? Nikvei Enai, pupilas, tá vendo? Todas essas descrições na Torá não são, não é? Não são de fato nenhum reais, elas são metáforas, tá vendo? Vem Ose, que é o Zat de Binar, que é ouvido, Rotem, que é nariz, não é? E boca, que é Malhut. Então, veja, então, aqui a gente está falando, ó, a gente viu o texto lá, o que, que tem no texto lá? O que, que eles fizeram? Eles fizeram ó, um trato, aqui ó, no 47, no 44, né? E a gente viu aqui, ó, eles fazendo um trato, ó, no 44, Via Havitá, Lerá, Nihet, Beritã, Ani, Viatá, Veiar, Laede. Então, eles fizeram um trato. Agora vamos fazer um pacto. Quem? Yaakov, não é? Yaakov, né? E Lavã, e que sirva de testemunho entre nós, né? E o Jacó está aqui o testemunho, ó. E Jacó tomou uma pedra e ergueu como uma coluna. Esse teria que ser aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ele ergueu uma pedra e diz aqui que ele fez uma mitzvah, um altar, não é? Então, aqui no 44, né? Tá aqui meio confuso, 45, 46, 44, e aqui, se não me falha aqui, se estiver certo aqui, ó, seguindo a sequência aqui, era para estar no 44. Vamos olhar aqui no original para não ficar tão confuso, né? Isaías, Gênesis, ou Bereshit. Isso a gente está lendo, não é? O livro do Ares, ou está dando uma parada para a gente poder entender certos aspectos cabalísticos dentro da Torá. Qual é a intenção? Que o aluno ele aprenda a fazer suas pesquisas e ele possa ter habilidade, né, de compreender esses nomes dentro da Torá. E aí a gente pediu aqui, ó, é no Isaías 31, ou Isaías, Bereshit 31, vamos lá, aqui, ó, lá no 44. Vamos conferir aqui, ó. Chegando no 44, né? Vamos ver aqui. A gente está procurando para ver se a gente acha. Tá vendo como é que é importante, às vezes, conferir para achar o versículo certinho, ó. Cadê? Deixa eu ver se eu estou no lugar certo, né? É 31 mesmo, né? 31, ó.
venha e façamos um pacto, tá aqui, ó, eles vão fazer uma brite, né? E Jacó perguntou, pegou as pedras, fez um altar, não é? Aí agora sim, vamos ver aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. Tá vendo a palavra gal ou, né? Ragal, tá vendo? O gal, né? O gálgata, né? Então Jacó disse aos seus parentes: ajunte pedras. Então eles pegaram as pedras e fizeram um monte, começaram ali perto do monte, comeram ali perto do monte. Veja, agora, quais são essas pedras? As pedras que são faladas aqui, elas são exatamente, não é? Ó, quando diz que Jacó, ele se deitou, Jacó é Tiferet aqui nesse caso, ele se deitou, as pedras se juntaram e queriam entrar debaixo da cabeça de Jacó, tá vendo? São os planetas, ó. Então a gente está vendo a linguagem aqui para entender, olha, tá vendo? Então a gente está falando de Zerampim. Zerampim é uma parte de dentro da alma, mas também são 6 planetas, né? Que é Júpiter, Marte, Sol, é, nessa ordem Vênus, Mercúrio e um planeta que não é chamado de planeta, que é a Lua, que é chamado, não é, de um satélite. Veja, então, agora isso também se dá dentro do corpo, da metáfora do corpo do ser humano, onde está a alma, porque o mais importante de tudo é a alma. Muito bem. Então, veja, então, Daate desceu para o meio dos ombros, não é? Então, do pecado de Adão. Com o pecado de Adão, houve uma houve ali um pecado, um desejo de recepção, então esse nível desce ali para o ombro, porque é dentro desse ombro que está a situação do nível de descida, que é a letra Vav. Então, e isso vai estar no aspecto do particípio de Leia, né? Desceu e ficou de costa de Date, porque nesse caso, Leia ela está dentro de Biná, não é? Então ela desceu e ficou de costa lá com esse Daat de Zerampim, que é aquela porta que foi criada onde tinha Gevurotes, né? Houve uma mistura de Gevurote e Hassagem. Pois lá era o seu lugar de início, ou seja, ela havia estado lá inicialmente. E agora, depois do pecado de Adão, também ela desceu para um nível inferior, atrás dos ombros, como é sabido, pois Leia sai da Malhute de Ima. Qual Malhute de Ima? É preciso entender muito bem isso. Veja, Malhute de Ima é exatamente aqui, dentro desse sistema que a gente está falando, aqui também vai existir, olha, lá em cima vai existir uma outra árvore dentro aqui, veja, da onde? De Biná. E essa árvore que existe dentro de Biná, não é? E é chamada aqui também vermelho, porque também tem a ver é, com questões de concertos, né? Reencarnações, e muitas vezes sofrimentos que são, e alegrias e sofrimentos também, né? Como a Torá fala, o Eterno fala, não tem essa coisa de só tempo para sorrir. É tempo para sorrir, tempo para chorar, tempo para plantar pedra, tempo para colher. Só que as pessoas só querem, tá vendo? Ficar no tempo que de plantar, né? Não quer dizer, querem ficar só no tempo de recolher, né? Querem recolher, querem ter muito lucro, querem ter tudo isso. Veja aqui, ó. E ninguém está se preocupando com a verdadeira missão, ó. E aqui nós temos, olha que legal, aqui nós temos dentro aqui uma árvore, tá vendo? Essa árvore que está aqui, ela é de fato binar, que vai, tá vendo? Agora é aqui nesse Malhut, tá vendo? Vamos aumentar aqui, ó. É aqui nesse Malhut aqui de binar, exatamente aqui, que a gente vai se juntar, ó, vai se levar para o próximo nível, né? Porque essa árvore que está aqui, ó, ela vai se juntar lá com essa outra ali. Aí elas vão se juntar, então ela desce ali, cria um novo sistema, tá vendo? Um novo DAAT, como a gente está vendo aqui embaixo, que é o DAAT da onde? Dessa árvore aqui, é daqui para baixo, ó, desse DAATzinho aqui, ó, vamos botar ali na árvore, esse DAATzinho aqui que vai surgir dentro da árvore de Zerampim, ó, estou tentando ser bem repetitivo aqui para vocês compreenderem esse nível que a gente está falando aqui.
E aí esse Da'at, não é? Que é essa formatação agora, olha, ele vai estar exatamente ali, fazendo a sua representação. Deixa eu trocar a cor aqui para ver se fica mais claro ali para a gente ver. Não tem cor que fique clara ali, né? Não tem cor que fique clara. Deixar o vermelho mesmo, acho que é o... Então, veja, esse da arte que surgiu aqui agora, né? Então, é essa junção ali, explicando essa queda da alma de Caim e Abel, né? É isso que o Zohar está fazendo aqui. Muito bem. Então, a gente viu ali que Leia sai do Malhut de Ima, que é Biná, mãe, que é Rava também, que fica no Moa de Daat de Zerampim. E ele vai vir para ali, para o Moa, né, do Daat de Zerampim, que é revestido dentro de Yesod de Ima, como é sabido. Então, lá no Yesod de Ima, que é o quê? Que foi revestida essa próxima árvore, ela é revestida através aqui, ó, desse Yesod superior, né? Qual é o Yesod superior? O Yesod que está aqui dentro de Biná, né? Isso tem que ficar bem claro para a gente, né, aprender. Ó. Ele fica aqui dentro, Malhut se juntou, fez uma questão, o Daat veio, né, esse Daat veio, não o Daat original, mas o Daat que está aqui dentro de Zerampim, ele foi pego aqui, está vendo, todo um sistema espiritual que vai sendo montado, né, e é isso que é a Torá, né? Muito bem, ele é revestido dentro do Yesod de Ima, como é sabido, né? Então, lá dentro de Biná. E saiba que todas essas almas que mencionamos, né, nas nossas explicações, como Rabi Akiva e outras desse tipo, que são da raiz de Caim, veja, todas essas almas do Rabi Akiva e outras explicações, elas são da raiz de Caim. Todas são de Gevurá de Rode. Então, segundo aqui o texto do próprio Ares, ou a explicação do raio vital através das explicações, ó, saiba que todas essas almas que mencionamos nas explicações, como a do Rabi Akiva, não é? E os outros desse tipo que são da raiz de Caim. Então, veja, Rabi Akiva, ele era da raiz de Caim, e outras também, existem outras, que também são da raiz de Caim. Todas são de Gevurá de Rode. Da onde agora, Moré? Vamos lá. Todas elas são das Gevurás, aqui, ó, do sistema de Rode. Tá vendo? Ó, exatamente como em cada aspecto, ó, vai depender de onde a pessoa está, de onde elas são. Veja, o Rabi aqui e as outras almas que foram citadas aqui por ele são lá da Gevurá de Rode, que está em Daat, que é a quinta Gevurá. Veja, então, ó que difícil, ó, todas são de Gevurá de Rode, que está, qual Rode? Que está em Daat, que é a quinta Gevurá, não é? Então, a quinta Gevurá é porque existem vários Gevurais, várias Gevurotes, né? Então, se a gente conta os mundos espirituais, veja, a gente tem uma Gevurá aqui, ó, antes tinha uma Gevurá aqui em Keter, num outro nível, aqui em Rorimá tem uma Gevurá, né? Aqui vai ter a terceira Gevurá, veja, e aqui vai ter a quarta Gevurá, e esse Date aqui está falando que dentro dele aí vai ter uma árvorezinha também, não é? Dentro aqui tá vendo? Mais uma, ó. Então vai ter mais uma árvorezinha aqui, ó, e essa também tem dentro dela uma outra árvore sefirótica. E aí, né, vai ser a chamada aqui, ó, essa Gevurá aqui de a quinta Gevurá, tá vendo? E toda, inclusive, né, a alma do Rabi Akiva vem também dessa Gevurot aqui, ó. Por isso que às vezes as coisas são complicadas, né? Veja. Então, e também todas as almas que saem de Gevurah de Rode, que está na Daat de Leia, como a gente viu. Todas elas são próximas da raiz do Rabi Akiva. Como mencionado, todas elas são chamadas de uma raiz.
E seguindo desse modo, você pode deduzir tudo em relação à raiz de Evel. Ou seja, a gente falou da raiz de Caim, a raiz de Evel, que é do Hassadim que estão em Daat. Vamos lá entender aqui, gente, para não ficar mal explicado. A gente falou agora, não é, na divisão, ó, que existe nessa árvore, e essa divisão, não é, ela se dá justamente aqui, ó, no meio, ó. De um lado, a gente tem Hassadim, e do outro lado a gente tem Gevurah, como se a própria árvore entrasse aqui, ó, e se dividisse no meio, né? Então, de um lado, nós vamos ter luz de Hassadim, e do outro lado nós vamos ter luz de Rohimá. Então, vamos botar aqui, ó, Hassadim, que é a luz de misericórdia, né? Tá aqui. Isso a gente está em Daat, aqui de Zerampim. Vimos e temos Gevurot, né? Inclusive, falou-se que a gente está na quinta Gevurot aqui, ó, do lado. O Daat foi dividido para mostrar da onde vem almas e almas e almas, né? Então, aqui na Gevurah, nós temos aqui, ó, esse lado aqui e Hassadim desse lado aqui. É importante saber isso para que a gente possa, conforme formos lendo os textos mais para cima, a gente poder ir compreendendo, ou pelo menos começar a entender, não é, como tudo funciona. Da onde vieram a alma, aqui a gente está falando do Rabi Akiva e de outros. Aqui vai ter uma lista, depois que a gente vai ler, mostrando todas as pessoas que estão nesse nível de Caim. Então, veja, então agora a relação à raiz de Avel, que está do outro lado na luz de Hassadim. Muito bem. E daqui por... Não entendi. Nós vamos tratar do assunto da raiz de Caim e daqui por diante deduzir a raiz de Ravel. Ah, tá. Saiba que todas essas centelhas de alma derivadas da raiz de Caim estavam inclusas nele. Em quem? Em Caim. E que quando ele pecou, todas essas centelhas se misturaram nas clipotes. Todas as centelhas elevadas e importantes desceram para um nível mais baixo que todas as outras do nível da clipote. Isso por causa da mácula do pecado que Caim provocou no pensamento, lá nas alturas, como é dito no Sefer Hatkunim. O capítulo 69, o lugar onde a raiz da nefesh do Rabi Akiva, Ben Yosef, veja, fica segurando nos braços pelo segredo da sua mãe agarrada ao calcanhar de Esav, como foi explicado. E realmente a mão, às vezes, pode ser abaixada pelo homem até chegar ao calcanhar, e às vezes ela pode ser erguida até a cabeça. E o mesmo ocorre com outros membros. É por isso que esse braço pode cair muito no fundo das clipotes até o calcanhar. E quando o Rabi Akiva foi morto, ele foi levado e subiu até o nível do pensamento superior. Esse é o segredo que o Santíssimo Bendito Seja disse para Moshe, nosso mestre de abençoada memória, sobre a morte do Rabi Akiva. Quieto, é isso que se levou ao pensamento. Ele subiu ao pensamento inicial para reparar a mácula e se vê que todas as almas que estão desse aspecto, os braços podem, por meio dos seus bons atos, veja, a alma de um grande tzadik, subir às alturas e chegar até os níveis elevados infinitamente. Então, veja, por causa que ele estava descrito para fazer esse papel, o Rabi Akiva, todas as outras almas agora podem fazer porque ele abriu os portões para isso. E continua aqui. Então, pode ser elevado infinitamente. Isso é feito mais fácil do que algumas pessoas que antecederam nos tempos antigos. E lembre-se disso. Né? Seja também que, no mesmo que uma alma da mencionada raiz de Caim velha, nesse mundo pela primeira vez, quando será chamado de nova, ela precisa corrigir tanto a sua nefesh como Urua e Neshama. Lembrando que nefesh está no mundo de Asiá, que é Malhut, de qualquer nível, não é? Aí vai depender. Urua são os Erampim, as 6 intermediárias, e Neshama, Biná. Então, veja,
elas vêm corrigir todos esses 3 níveis quando ela é uma alma nova. O que é uma alma nova? Não é que foi criada recente, é que nunca encarnou. Uma alma nova, ela encarna pela primeira vez. Por isso que muitas vezes a gente não pode comprar, não é briga com ninguém, etc. Por pior que seja a pessoa, a gente não sabe se a pessoa é uma alma nova. E se ela for uma alma nova, você vai arrumar um problemão para você se você for uma alma velha. Independente de religião, independente de qualquer coisa, você não sabe qual é o sistema daquela alma, não se pode comprar briga com nenhuma alma, não é? Veja só, tem que se ter muito cuidado com isso. Muito bem. Então, veja, Uru na chamado que foi maculado enquanto estava incluso na nefes de Caim, que houve o pecado, e precisará corrigir e completar o aspecto de sua morte que está na raiz mencionada. E foi explicado o assunto dos preceitos positivos e dos preceitos negativos, como eles têm uma relação com os 248 órgãos da alma de Adão. E não há outro órgão sequer que não consista de carne, tendões e ossos. Aqui, todos esses sistemas espirituais. E saiba que os ossos são aspectos mais elevados em relação ao aspecto do moa, medula, ou cérebro, né? Aqui, que fica dentro deles, e não ao aspecto dos ossos propriamente dito. E depois, em ordem, vem os tendões, pois por dentro deles passa a vitalidade do homem, que é o sangue que se esvai através das veias e artérias do corpo do homem. E também porque são eles que unem todos os órgãos e os juntam em uma única estrutura. E mais abaixo, dentre as 3, é a carne, e em cada aspecto dessas 3, que são carne, tendões e ossos, existem almas. E cada uma é chamada de raiz daquele aspecto. Cada uma dessas raízes, os galhos, que são proprietários, os trabalhadores e os leigos. E esse assunto se aplica a cada aspecto dessas 3 que existe cada um dos órgãos. E sabe que existem órgãos alongados e compridos, como o braço e as pernas. Esses possuem, portanto, uma grande distância entre as nefachote, entre essas almas, que estão naquele órgão, ou seja, entre uma parte do órgão e a outra. Mas quem vem do ombro ou de um órgão similar, todos os estudiosos da Torá que estão ali ficam unidos e bem próximo um do outro. Muito bem.